de uma festividade pagã até o mundo do consumo, o Natal vem aí há milênios dominando as nossas vidas e trazendo para nós, no mês de dezembro, um ar de amor, de paixão, de confraternização, de alegria, de fartura. Só que isso não é para todos, é só para alguns. Nós vamos aqui hoje conversar sobre o Natal. O Natal nosso, o Natal do povo, o Natal na música, o Natal nas artes, o Natal no cinema. E para isso, novamente, estão aqui comigo hoje André da Costa Lopes e Heidi Ellen Wertmüller e Fred para falar sobre essa maravilhosa festa que toma as nossas vidas no fim do ano aqui no hemisfério norte, sul, em todo o mundo em geral, seja ele cristão, seja ele não cristão. E para começar, eu gostaria que a Heidi dissesse para nós o que ela traz para nós de Natal, como que é o Natal na sua vida, Heidi, conta pra gente. Natal na minha vida? Natal na minha vida é a harpa e a cristandade do Luiz Bordon, um disco clássico da nossa família. Todo Natal eu penso em músicas tocadas em harpa. Do Luiz Bordon, família reunida, uma mesa bem bonita, montada pela minha tia Marta, de uma forma que era muito simples, mas o Natal era especial em casa. Sempre especial, né? E aí, André, como é que foi o seu Natal ao longo da sua vida? Cara, você sabe que eu fiquei pensando o que eu falaria sobre isso aqui na mesa, porque o Natal, para mim, minha família sempre foi muito pobre, né? A gente morava e nós estamos aqui nessa casa, que é um estúdio improvisado, que a gente chamava de acampamento da Pedreira. Era uma vila de trabalhadores da Pedreira, da antiga ferrovia também, Sorocabana. Então, era tipo a Vila do Chaves, cara. Eu morava na Vila do Chaves. Então eu era muito pobrezinho e eu tinha um colega meu que era o Kiko, que era o metido a rico da vila. E quem era esse cara? Era o Eduardo. O Eduardo, um colega nosso, maravilhoso, baterista, né, da nossa banda na época. E aí eu ia pra casa do Eduardo, cara. Eu ia pra casa do Eduardo, a gente tinha comilança, né? Tinha aquela gelatina colorida, né? Sim, gelatina colorida. Clássica, né? Tinha aquele vinho, aquele garrafão de vinho, né? Aquele garrafão de 5 litros de vinho. Sim. E o Eduardo ganhava presente, cara. O Eduardo era o Kiko, cara. Ele ganhava presente, ele ganhava carrinho a controle remoto. Ele ganhou um robô de controle remoto. E ele era gente boa, porque ele ganhava o presente e já jogava na nossa mão, cara. E acho que o último presente que ele ganhou, que foi foda, foi um Atari, cara. Ele ganhou um Atari e aí... Putz, aí a vila ficou em festa. Aí a vila ficou em festa, cara. Nessa época já era tu e teu irmão envolvido nesse movimento. Sim, eu e meu irmão, eu e Deco. Agora, essa questão de vila, né? Existia uma comunhão entre as pessoas ali, dos moradores ali, nesse período, assim? Havia uma troca? Né? No Natal? É. Sim, havia. No Natal, porque assim, eram todos... As pessoas, a maioria eram lavradores. Meu pai era um lavrador que veio de Minas, veio pra cá. Então eles criavam bichos, criavam porco, criavam galinha, plantava. E na época do Natal eles matavam os porcos, abatiam os bichinhos, né? Pra ceia, né? Pra ceia. Então existia uma divisão da carne desses bichos. Às vezes o pessoal ia pescar também, né? Época de roubá-lo. Então existia assim essa comunhão, sim. Era muito legal, cara. Agora, existia assim a ideia de uma cristandade nisso, ou era só aquela questão da comunhão entre pessoas mesmo, ou tinha uma questão religiosa por trás disso também? Cara, eu adorava a casa do Eduardo, porque a Dona Maria, eu acho que a Dona Maria, que era a avó dele, era cristã, mas ela não tinha esse negócio de rezar, cara, sabe? Uhum. Era comilança mesmo. Era compartilhamento. Cara, as tias do Eduardo, a gente era criança, as tias do Eduardo eram maiores, então rolava Titãs, rolava RPM, sabe? Rolava rock nacional, era muito legal, cara. Sim, esse é o Natal pra mim. E eu acho que é um Natal muito mais pagão do que cristão. Entendi. Era mais aquela questão de marcar a época mesmo, marcar aquele fim, o ano, o ciclo do ano acabando. E também socialmente, não só dentro desse microcosmos aí da vila, socialmente o mundo tava já girando em torno do Natal, né? E para nós aqui do litoral também tem uma coisa interessante, né? Porque o Natal é óbvio, né? Aqui no hemisfério sul,
ele é no verão, né? E também já começam, né, as pessoas a descer pra praia, já começa aquele movimento dos forasteiros, ou como a gente fala, dos haules, né? Os haules, já começa a vir os haules pra cá, então a cidade já começa a encher de gente, né? E já tem aquele espírito de férias, já emendando com férias, acaba o ano letivo também, né? É interessante que pra mim, cara, eu sou irmão da Heidi, então o meu Natal é muito parecido com o dela até certo ponto, né? Porque depois que eu me tornei adulto, praticamente já não passava mais o Natal em casa com a minha família, passava viajando geralmente, porque era fim de ano, como eu falei, férias, esse papo todo, né? Então passei muito Natal acampado, viajando, né? Não tinha muito essa coisa de família, até porque também em casa não tinha, apesar da minha mãe ser uma pessoa muito religiosa, e assim, hoje ela é católica, mas ela foi bastante ecumênica, né? Mas ela sempre foi cristã, basicamente, né? Sempre margiou ali o cristianismo. Então, a gente até tentava buscar, em algum momento, essa coisa, mas também esbarrava na questão financeira, né? A gente também, até certo ponto, era uma coisa bem difícil, assim. Eu me lembro de num Natal, meu pai não tinha nada, cara, nada mesmo. E a gente ia ter um Natal, assim, como se fosse uma noite normal, ia jantar às 7 horas da noite e ia dormir, porque não tinha nada de especial, assim. E eu me lembro que meu pai ganhou uma cesta de Natal numa rifa, cara. Esse cara chegou em casa tão feliz, cara, que legal, mano, isso. Tão feliz, aí salvou aquele Natal pra gente. Então isso é uma coisa que me marcou muito. Mas o Natal em geral também não tinha presente. Mas assim, ó, a gente sempre teve uma família também legal, assim, uma estrutura. Então isso que fortalece, né? Unido. Como eu disse lá no início, né? O Natal ele nasce não, né? O Natal ele acaba sendo absorvido pelo cristianismo lá no meados da Idade Média, porque a Igreja Católica queria, na verdade, impor ali a força dela e se apropriou de festas pagãs, a festa do solstício da Saturnália, né? Do solstício de inverno, com a Saturnália romana, acabou agregando aquilo para quê? Para, na verdade, fazer com que aqueles pagãos ali se alinhassem ao jugo da igreja, inclusive, como a Bíblia também não trazia uma data específica, nunca precisou a data do nascimento de Jesus, acabou que Roma Católica, absorveu o dia 25, né, cravou o dia 25 de dezembro como o dia do nascimento de Jesus, para forçar essas festas a se englobarem dentro desse universo e a igreja ter o domínio do discurso, né? E aí, passado algum tempo, né? O Natal acaba também sendo vítima do comércio, né, cara? Da industrialização, da mecanização da capitalista aí, não no sentido, obviamente, filosófico, ideológico do capitalismo, mas na questão mesmo de fazer aquele momento, fazer a máquina econômica girar. Você vê a coisa dessa forma também, André? Você acha que é por aí? É legal, é o que você falou, a questão do capitalismo, né? Ele sequestrar o Natal, digamos assim. Porque antes, Natal, a coisa do presente, por exemplo, já existia, né? Isso de tradições pagãs, né? De deixar presente para crianças, né? O Lévi-Strauss, ele estudou isso, tentou entender essa coisa do presente, e ele traz até a ideia de que isso poderia ser influência de tribos americanas, por exemplo, né, no continente. Tribos indígenas. Ou nativas, esse costume, né? Nativas de dar presente. Isso também existia também antes dessa ideia mais comercial do Natal. É claro que depois o capitalismo sequestra isso e o Natal vira nada mais, nada menos do que uma festa capitalista, né? Uma grande queima de estoque. Uma grande queima de estoque. Uma grande queima de estoque. Para finalizar o ano e não ficar com mercadoria encalhada, você fazia uma festa em torno disso para que as pessoas comprassem mesmo e você começasse o ano com um estoque renovado. Interessante. E os símbolos de Natal também, né? Cristãos, eles perdem a força, né? Jesus Cristo, quem é esse cara? Não sei quem é, mas Papai Noel a gente sabe quem é. Né? Então, cara... Isso é muito interessante. É interessante realmente, porque no Natal, é óbvio, né? Propagado, né?
como o dia do nascimento de Jesus, o momento de refletir sobre essas questões de humanidade, de solidariedade, de dividir o pão, de dividir a ceia, a mesa. Mas acho que a gente não está ainda numa sociedade que entendeu isso muito, muito bem, né, André? Acho que o Heidi também. Eu acho que a gente não está numa sociedade que está muito afeita a esse tipo de coisa ainda, né? A questão não é entender. Entender, as pessoas entendem. A questão é assim. Eu não quero me fazer entender. Eu não quero que todo mundo esteja no mesmo patamar, que todo mundo tenha a mesma igualdade. Porque para mim, enquanto detém um pouco mais do que você, é pior. André, você acha que... Agora nós estamos em dezembro, certo? Certo. E esse mês, cara, essa semana, a gente recebeu uma notícia que eu acho que fala muito com esse momento. Fala muito com esse momento. Não é diretamente ligado ao Natal, mas guarda muita relação e é muito simbólico. Eu acredito que muitos dos nossos ouvintes e nós aqui conhecemos uma figura chamada Padre Júlio Lancelotti. O Padre Júlio Lancelotti, para quem não sabe ou quem não vive nesse planeta, né, é um padre que ele prega, né, ele administra lá a diocese. Casa do Povo, né? Ele é da pastoral da pastoral não me faltou a palavra agora, mas é da pastoral que cuida dos moradores de rua, né, do povo sem fome, né? E ele presta um serviço, assim, eu não consigo nem... Um serviço humanitário. Eu não consigo classificar, porque ele é supra-humanitário, sabe? O que o Padre Júlio faz, um homem beirando lá os seus quase 80 anos de idade, ele luta, como ele mesmo diz, por uma guerra que ele já perdeu, que é humanizar essas pessoas invisíveis da rua, que passam fome, que passam frio. E aí, cara, a gente recebe a notícia que a Arquidiocese de São Paulo proíbe ele de usar as redes sociais dele, que era um grande vetor, um grande meio dele divulgar o trabalho dele e também de arrecadar recursos e angariar pessoas, né, para ajudar, né, nesse processo. Cerceia a palavra, cerceia a palavra dele, que é uma palavra, cara, que até para nós que não somos assim necessariamente religiosos, mas que entendemos minimamente o conteúdo, principalmente do Novo Testamento, ele reproduz com fidelidade absoluta o que o tal Cordeiro de Deus trouxe para nós. E aí a gente vê nesse momento a voz dele sendo cerceada pelos chefes dele, né? Pela ordem na qual ele é subordinado. E é num contexto totalmente estranho. E até que não. E meio que não faz sentido. Injustificável. Heidi, o que você entende disso? Qual é a tua posição em relação a isso? Eu não consegui. É óbvio que a gente consegue entender. Ninguém aqui é criança para não entender o que está acontecendo, né? Você está dando visibilidade e ele ganhou muita notoriedade com o serviço que ele presta para pessoas que precisam realmente daquilo. E até um colega meu fez uma coluna esses dias falando sobre isso, né? A diferença entre você ter um padre que está sempre na TV, participando de programas globais, enfim. Programas de auditório. E falando o que é, e você ter um padre dentro ali do lugar que ele trabalha, levando a palavra de Deus, enfim, e pedindo ajuda para as obras que ele faz. E aí esse colega, que é jornalista, né, que fez essa matéria, inclusive é uma matéria bem bacana, ele coloca que é o seguinte: enquanto você tem um padre, né, uma entidade lá, falando dentro de um programa que pode ser editado e que pode ser manipulado, é muito mais fácil você ter o controle sobre ele do que você ter o outro padre, que no caso é o Padre Júlio, dentro do ambiente que ele está, falando o que ele quiser, sem um controle. Então eles quiseram colocar um controle. Mas só por isso, assim, será que é só isso que está por trás disso, André? Você vê algo mais nisso aí?
Tem questões ideológicas. Financeiras. Mas questões ideológicas também, né? Como dizia o Foucault, né? E esses caras que estudam o discurso, tudo é discurso e não tem ninguém que esteja apartado de uma ideologia. A gente sabe que a Igreja Católica, hoje, né, alguns líderes, alguns bispos, eles são de uma ideologia mais extremista de direita. Eles apoiaram, por exemplo, a extrema-direita abertamente. Enquanto eles estavam no poder. E o Padre Júlio, ele é um cara progressista, assim como Jesus era, né? E é um discurso que não cabe na Igreja Católica, na liderança da Igreja Católica, que eles querem silenciar. Para eles interessa silenciar esse discurso de uma Igreja Católica mais humanista, uma Igreja Católica que pensa nas questões sociais, nos vulneráveis, e eles querem, então, se afastar também do discurso político, ideológico, progressista. A Igreja Católica quer se afastar e quer afastar os seus desse espectro ideológico e discursivo. Eu ainda acho também que por trás disso tem uma questão mercadológica, sabe? Eu acho que... Acho não, né? Tudo me faz crer que há um apoio aí de certas elites, ou uma certa pressão das elites para com as dioceses, a arquidiocese, no sentido de, olha, o negócio é o seguinte, ou esse padre fica quieto, ou a gente para de contribuir, entendeu? Levantando um pouco o astral desse programa, para a gente não ficar nisso, nós externamos aqui a nossa solidariedade ao Padre Júlio, trouxemos o assunto pela proximidade com o Natal e com a ligação com a Igreja Católica, obviamente. Eu queria falar com a Raide, porque a Raide, que é a nossa assim, especialista na sétima arte, Raide, como é que o Natal passa pelo cinema? Hollywood não ficaria de fora dessa grande indústria de vendas e marketing do final do ano, certo? Vocês são um pouco mais velhos, certo? Um pouquinho. Quando vocês pensam assim, grandes filmes, sempre as estreias das maiores apostas de Hollywood eram Natal. Pode procurar. Os natais são blockbusters, assim. Eram blockbusters. Por quê? Tinha muita gente em férias, então essa galera ia pro cinema. Era uma forma de você se divertir. Então você guardava as melhores produções do ano, ou aquelas melhores apostas, pro final do ano. E aí eram filmes de todos os gêneros. Até o ponto que você falou, não, vamos fazer comédias de famílias no Natal. Temos aí Esqueceram de Mim, que virou uma franquia. É um clássico. Não tem como pensar em Natal e não pensar nos ladrões ladrões molhados, que eles alagavam as casas quando eles saíam. E Gremlins. E depois, aproveitando disso, vem, além das comédias, você vai ter os filmes críticos. Você tem Tim Burton com um filme que o esqueleto do Halloween sequestra o Natal. Isso aí faz uma ponte com o nosso episódio sobre o Halloween, inclusive, vai lá assistir, que é interessante. Então, assim, Hollywood falou, não, esse é o momento, as famílias estão reunidas, eles estão com um pouco mais de dinheiro, receberam seu 13º, vão gastar no Natal, então vamos fazer uma venda casada. Filme, moletom, suéter, brinquedo, tinha catálogo de wishlist de Natal. O Mapping aqui no Brasil tinha também. Você tinha um catálogo que começava a ser montado no final de novembro da lista de desejos do Natal. E isso ia desde os itens de eletrodomésticos, para queimar estoque, até brinquedos de grandes franquias. Né? Falcon, Barbie, enfim. Agora, Raide, Duro de Matar é filme de Natal? Acho que é um filme de Natal. Beleza. Eu gosto de Duro de Matar. André, legal. E aí, caindo então, André, na música, o que a gente tem de Natal? Uma música representou o Natal? O Natal é representado pelo mundo da música também? Cara, o Natal música de Natal é tradição, né? Nós temos os nossos
os nossos clichêzinhos de música de Natal, né? Que Como a Heidi que trouxe aí o Luiz Bordon e a sua Luiz harpa e a cristandade. Quando a Heidi falou de harpa, é verdade, né? A Dona Maria, a avó do Eduardo, tinha lá os discos de harpa que ela colocava, né? E assim, a gente tem o Ivan Lins cantando música de Natal. Simone. A Simone, que é um clássico dos clássicos dos clássicos. Não é? A Simone pegou... Você sabe que tem uma coisa interessante? Que é interessante, né? A música da Simone, todo mundo sabe também que é Happy Christmas, War is Over, do John Lennon e Yoko Ono. Mas essa música tem uma história interessante. Essa música é praticamente, não foi definida como, mas é praticamente um plágio de uma música de Peter, Paul and Mary chamada Steel Ball. A melodia é muito parecida. Quase plágio. Então, eu digo quase plágio, sabe por quê? Porque assim, porque não foi... Não, eu digo quase plágio porque eu acredito que Steel Ball é uma música tradicional que foi lançada inicialmente por Peter, Paul and Mary. Legal. Só que a melodia é muito parecida. Uma música de domínio público. Então, eu acredito... Um cancioneiro de domínio público. Eu vou confirmar isso, depois eu boto até no comentário fixado, mas eu acredito que Steel Ball era realmente uma música de domínio público. Sim, entendi. Sim, uma música tradicional, como Mull of Kintyre, que o Paul McCartney tocou também, ou Alsos Prate Zaratrusta, né? Assim falava Zaratrusta também. Então, é uma música que eu acredito que quando o Peter, Paul and Mary gravou, já era uma música tradicional, né? E então não tinha a questão do direito autoral. E o John Lennon e Yoko Ono gravaram Happy Christmas, porém não tem uma menção, tipo, a música é uma música Lennon-Ono, sim, Ono-Lennon ou John Lennon, agora também não me recordo propriamente dito do registro da canção. Mas acho interessante vocês ouvirem, quem tem curiosidade, ouçam Steel Ball de Peter, Paul and Mary. Mas aí, André, é o seguinte, a gente falou no episódio na terceira edição dos nossos As New dos Tios sobre Bobby Ramone. E tem uma música dos Ramones que fala de Natal também. Tem, cara. Mas antes de chegar no Ramones, eu adoro essa música do Ramones, eu sempre posto ela nos meus feeds, assim. Mas eu queria falar das músicas de Natal que as crianças cantam. Porque as crianças adoram falar palavrão, cara. E as crianças... principalmente aquelas crianças que estão ali entre o quarto e a quinta série. Eu tô convivendo com inclusive. Então sabe? É aquela coisa de sacanear com o Natal. Então, sabe? Fazendo rimas entre Natal e órgãos do corpo humano. Isso, né? Jingle Bell, acabou o papel. Exatamente. Não faz mal. Limpa com jornal, cara. Né? Mas o jornal tá caro. Caro pra chuchu. E aí acha-se uma rima anatômica. Que combina bem com isso. Não tem dinheiro nem pra... isso aí. É legal que você já emenda o coelhinho da Páscoa nesse né? Pra limpar o coelhinho, se eu fosse como tu. Cara, então as crianças adoram o Natal e também adoram sacanear o Natal. Exatamente. E eu acho que essa coisa de sacanear o Natal tá no espírito punk, né? No espírito. Então, a gente tem aí, claro, Ramones cantando Merry Christmas, I don't wanna fight tonight. Mas é aí que tá, mas é só naquela noite? É uma música, é uma música bonitinha, na verdade. Não é uma música agressiva. E é uma música que joga a gente na realidade. Pô, a gente briga todo dia, cara. Será que no Natal a gente não vai brigar também? O Natal é um dia tão especial, assim, acho que fica essa pergunta, né? A gente não quer brigar essa noite. Já que você falou, André, de punk e Natal, certo. Eu também tenho que trazer aqui para o nosso papo. Eu quero... como a gente falou agora do Padre Júlio e fez uma relação com o Natal e algo bem recente, eu também quero falar sobre este disquinho aqui. Uau, cara, uau. Este disco aqui. Uau, Garotos Podres. Esse foi lançado em 1986. Cara, isso é um clássico, cara. Tem aqui Canções de Ninar. Mais Podres do que Nunca. Vou dar um close aqui. Mais Podres do que Nunca. Mas eu quero mostrar aqui uma coisa interessante nesse LP, que é o seguinte. Por que eu trouxe... Eu acho que quem está nos assistindo e viu Garotos Podres já sabe por que eu trouxe esse assunto.
Porque aqui no lado B desse LP, que aliás esse LP é um clássico, tá? Isso aqui marcou a geração de muitos jovens da minha época, porque é o punk rock mais cru, mais necessário que você pode ter na história do rock brasileiro. E aí, ao lado B, na faixa 2, a gente tem essa cançãozinha aqui, ó. Papai Noel Velho Batuta. Cara, Papai Noel Velho Batuta. André, o que foi que aconteceu? Por que esse disco tá aqui hoje, André? Olha, eu nem imaginava que isso poderia acontecer, porque essa música, ela passou pela censura. Esse disco é um disco Não. censurado. O André vai tocar no assunto, eu já sei onde ele vai chegar. Continua, André, porque o que ele vai falar é muito importante agora. Essa música, ela passou pela censura, ela tocou durante 40 anos sem problema nenhum, cara. E assim, sabe aquela coisa do escárnio? As crianças sacaneiam o Papai Noel, sacaneiam o André, Natal. E eu era uma criança, desculpa te interromper, eu era uma criança no auge dos meus 8 anos de idade que cantava essa música. Isso. E eu ainda trocava a palavra batuta por outra palavra que rima com batuta. Era maravilhoso trocar. Batuta, ninguém canta batuta, gente. Ninguém canta. E é claro que por trás dessa música tem uma baita de uma crítica social, cara. Porque nós vivemos num país totalmente desigual. E o Natal, infelizmente, não é para todos. O Natal, ele é triste. A capa e contra-capa desse LP já diz tudo. É isso, exatamente. Então, assim, é uma crítica social. André, eu vou tocar no seu coração agora. Aquele André que vivia na Vila do Chaves, o Papai Noel visitava o Kiko, mas ele visitava o Chaves? Claro que não, cara. Os presentes que eu ganhava, era a prefeitura que dava. Sabe aquelas bolinhas de plástico? Aquelas bolas de plástico, dente de leite. Pô, eu ficava feliz pra caramba. Sim. Era presente da prefeitura. Um up e um pão com presunto. Isso. Cara, eu não... Sim, não dava presente. E olha, cara. sabe o que é interessante? Você falou de ditadura, né? De restrição. Na capa do LP era comum nos anos de chumbo, né? Quando um disco era autorizado a ser liberado, ele passava pela censura, só que às vezes quando tinha alguma restrição, ele vinha com essa inscrição aqui, ó. Leiam aí o que tá escrito aqui. Johnny e Vou Fazer Cocô, autorizadas a execução em recintos fechados, proibida a execução em rádios e TVs. Então, era comum na ditadura o disco vir com uma inscrição dessa. Adendo. Ou assim, é proibida a reprodução, que aí o disco todo Sim. era vetado. Então, André, olha que coisa interessante. A censura não censurou Papai Noel Velho Batuta. Corta para 2025 e a polícia do estado de São Paulo, a Polícia Civil do estado de São Paulo, convocou o Mal, que é o vocalista principal e o autor da canção, a dar depoimento na delegacia por causa de um inquérito para analisar o suposto sequestro e assassinato de Papai Noel, meu amigo. Nem a ditadura militar, nem aqueles animais fizeram isso. Tem cabimento isso, cara? Eu fico pensando, o Tim Burton também vai ser chamado? Não, o Tim Burton... Porque ele tem um filme que o cara sequestra o Natal e acaba com o Natal, ele vai ser chamado? Papai Noel, como a gente conhece hoje, esse velhinho que bondoso, pula pela chaminé, bondoso, quem inventou foi um poeta, cara, americano chamado Clement Clarke Moore. E tem um poema desse cara que descreve o Papai Noel, esse Papai Noel que nós conhecemos hoje. Como nós conhecemos hoje, né? Quem inventou foi esse poeta, cara. Desde então, o Papai Noel passa a ser representado quase que tal qual a descrição feita nesse poema. Que legal, cara. Isso no século XIX. Então é relativamente novo, recente, né? Então o Papai Noel, gente, é uma invenção ficcional. Artística até, né? É uma invenção artística. O Papai Noel não existe. Então, assim, sequestrar o Papai Noel e matar o Papai Noel, na verdade, é uma metáfora. O pessoal não sabe ler, então é uma metáfora. Para quê?
eles estão, na verdade, sequestrando e matando o capitalismo. Exatamente. O Papai Noel, esse Papai Noel do Grosso Podres, é o capitalismo. Não. É esse capitalismo que gera desigualdades e que maltrata crianças e que maltrata as pessoas. O Papai Noel é uma grande metáfora na música dos Garotos Podres. Mas fica aí o nosso registro também, nosso apoio, nossa solidariedade aos maravilhosos Garotos Podres, nos quais a gente tem imenso carinho. Eu gostaria também, André, de fazer uma nota, não é sobre Natal, não é nada disso, mas é em relação ao Clemente, cara, do Inocentes, que semana passada teve um problema, uma dissecação na aorta, um negócio muito sério, ele teve muito, muito próximo de falecer, foi operado, agora ele ainda tá na UTI, no momento que a gente grava aqui, ele tá na UTI, e o Clemente, pô, é um expoente também desse punk rock dos anos 80 aí, com a banda Inocentes, hoje ele toca no Ira também, hoje ele toca no Plebe Hood também, na Plebe Hood também. É isso aí, André, então a gente chega ao fim aqui do nosso papo sobre o Natal, ou a gente tem muito mais o que dizer, André? Acho que chegamos ao fim, e eu acho que a gente tem que ter uma tradição de fazer especial de Natal, o Tio da Letra sempre fazer um especial de Natal, assim como os hits de verão, do verão, que já é o 3º ano. Então acho que o especial de Natal do Tio da Letra também tem que virar tradição. Vai virar tradição. Todo mundo já tem é tradição. Especial de Natal, né? Não é? Beavis e Butthead tem especial de Natal. Por que a gente não vai ter? Aliás, Beavis e Butthead voltou, né? Pela nativa, tem episódios novos. Legal, fizeram alguns episódios com eles já velhos, assim. Muito legal, engraçado pra cacete. Tá bem bacana. Nós que crescemos aí vendo Beavis e Butthead, né, temos esse prazer. Na extinta MTV. Nossa, na extinta. Agora totalmente extinta, né? Agora a MTV acabou de vez mesmo. Na verdade ela tá voltando pela Paramount, né? Com uma parceria com o grupo Paramount. Ah, tá? Eu tinha recebido notícia que ele tinha encerrado de vez. Eles estão fazendo inclusive uma movimentação de press kit em São Paulo com os influencers e tal, pra tentar voltar, mas assim, totalmente padrão americano, com quadros americanos. Com aquele formato de reality show. Com o formato da MTV hoje gringa, né? Então é isso, gente. Tio da Letra aqui se despede de vocês, desejando a todos um Feliz Natal, um próspero Ano Novo. E comam muito, bebam pouco, divirtam-se muito e confraternizem com suas famílias. Deem like, compartilhem esse vídeo, pelo amor de Deus, a gente precisa de mais inscritos. Se inscreva, ative o sininho, faz tudo isso. Aliás, sininho tem tudo a ver com o Natal, Jingle Bells, né? Então já aproveita, ativa o sininho, Jingle Bells para todos nós. E é isso. Um detalhe só para registrar na questão da música: o Elvis Presley todo ano lançava um LP de Natal, e os Beatles lançavam singles de Natal, inclusive até o fim da carreira. Muito legal. Até lá pro ano de 69 ainda lançavam singles de Natal. Então o Natal na música está sempre presente, faz parte da nossa vida. E é isso aí, gente. Valeu.